Oi, gente. O vídeo de hoje ele vai começar um pouquinho diferente. Geralmente eu dou um pequeno contexto e a gente já introduz o artista e a obra que a gente vai analisar e desenvolve a partir daí. Mas hoje a gente está vivendo um momento muito tenso da sociedade, tanto da sociedade brasileira como mundial. E eu não estou falando só da pandemia. Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente lá nos Estados Unidos a gente teve aquele crime cometido pelos policiais contra o George. E isso gerou um estopim de protestos contra essa opressão que os negros sofrem lá. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente está tendo um movimento fascista cada vez mais forte, tentando dominar o nosso governo. E isso gerou aqui também um estopim de resistência muito inspirado no que aconteceu nos Estados Unidos. E ontem mesmo estourou o mesmo tipo de movimento lá na França. Esses movimentos eles têm tentado trazer voz. No momento, a pauta em questão fora do Brasil é o racismo, e aqui no Brasil é a própria democracia, infelizmente. É engraçado pensar que a gente tem que lutar por um negócio que dá liberdade pra gente dentro desse sistema. Mas o que isso tem a ver com o canal e com tudo que eu faço aqui? Primeiramente, a arte ela tá sempre atrelada a esses movimentos. Tanto os movimentos que estão tentando lutar pela liberdade, quanto os que estão tentando oprimir a liberdade. Mas além disso, eu queria focar hoje nessa questão do racismo. E eu queria propor um exercício simples. Pensar 10 pintores negros clássicos que vocês estudaram na escola. É bem complicado, né? É difícil sair do Basquiat. Eu, sinceramente, acho que é muito difícil, e olha que o Basquiat nem é uma coisa que a gente estuda muito no ensino básico. E o que aconteceu? A história, ela é escrita pelos acadêmicos. E se o sistema estrutura a academia para ser só de brancos, eles vão acabar privilegiando o branco. Isso acontece tanto de propósito quanto sem querer. E a gente vai perpetuando isso. Então eu não sei se vocês já repararam, mas aqui no canal eu sempre tento intercalar dois artistas desses clássicos europeus, mas daí eu sempre trago ou um artista de minoria social LGBTQI+, ou um artista negro, ou um artista latino, ou mesmo artistas brasileiros, que no geral são esquecidos na história da arte ocidental. Eu sempre tentei fazer isso de forma subjetiva aqui no canal. Tanto é que a primeira obra é uma obra brasileira, de uma mulher. Depois vem o Andy Warhol, que é um artista LGBTQI+. Depois eu trago o Basquiat. E assim eu vou tentando intercalar pra gente ter contato com essas obras. E eu sempre fiz isso de forma subjetiva porque eu acho que acaba funcionando mais quando a gente vai absorvendo essas coisas, assim como a gente reproduz o racismo sem perceber. Mas eu acho que chegou um momento de explicitar isso pra gente pensar mesmo. E aí eu queria de novo lembrar vocês da questão que eu propus no começo, que é tentar listar 10 artistas negros pintores que vocês conhecem. É bem difícil, mas eu tô aqui para contribuir e mudar um pouco isso. Então hoje a gente vai analisar Let My People Go, de 1935, do Aaron Douglas. E começando então pela nossa análise visual, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa obra é assimétrica e que ela tem basicamente 3 planos compositivos. Começando pelo plano do fundo, a gente vê que ele é predominantemente amarelo e que o Aaron vai trabalhar aqui tons de amarelo, e esses tons são sempre em formas chapadas. No canto superior esquerdo, a gente tem 3 partes de círculo que a gente acaba fechando eles na nossa cabeça por continuidade, mas que são 3 partes que estão no canto que eles são concêntricos, e assim a gente forma essa imagem de um círculo que está vazando para fora da obra. Essas são as únicas formas desse plano e elas vão tensionar a composição nessa direção do canto superior esquerdo. Já no segundo plano, a gente vai ver que ele repete esse trabalho de uma cor só, e aqui ele está usando tons de roxo. Ele usa principalmente 2 tons de roxo mais claro. No canto superior direito, a gente tem uma série de formas e contraformas circulares que a gente une na nossa percepção por continuidade e fecha a figura de uma nuvem. E se segregando dessa nuvem por causa da cor e das formas, a gente tem umas formas retilíneas que representam raios. Mais ou menos ali na região central horizontal da obra, ali do lado esquerdo, a gente tem 2 figuras espiraladas bem grandes e uma figura que representa um cavaleiro também, bem grande. Esse tamanho dessas figuras ela vai gerar bastante peso visual desse lado esquerdo, vai fazer com que a obra ela tenda a pesar para esse lado esquerdo, e a gente percebe ela como se ela fosse virar. E ali do lado direito, mais ou menos no cruzamento dos textos verticais e horizontais, a gente vai ter uma figura humana ajoelhada. Essa figura é menor que as figuras do lado direito, mas ela está posicionada num lugar muito estratégico, que é onde o nosso olho tende a ir para descansar. Isso trabalha a hierarquia da composição e faz com que essa figura ganhe muita importância, e assim ela consegue contrabalancear o peso do lado esquerdo. Indo então para o primeiro plano, a gente vai ver que ele trabalha na parte inferior uma série de figuras humanoides, e elas estão
concentrando o peso também do lado esquerdo. A gente vê aqui que ele tá trabalhando bastante esse peso do lado esquerdo da obra, porque nesse primeiro plano a gente também vai ter a figura mais importante da composição. Essa figura mais importante, na verdade, ela é uma criação da nossa cabeça, que o Aaron tá trabalhando aqui. Ela tá presente em todos os planos, desde o plano do fundo até esse primeiro plano. E ele trabalha isso no tom das cores. A gente vai ver aqui que ele trabalha vários setores da composição com uma cor um pouco mais clara do que as cores que estão no plano de fundo. E assim ele faz esse grande triângulo diagonal da esquerda para a direita aqui na composição, que representa uma luz. Essa é a figura mais importante da obra e ela destaca outras figuras, por exemplo, o homem ajoelhado. É por isso que ele está trabalhando o peso sempre do lado esquerdo, porque essa figura vai vir e vai criar essa tensão diagonal. E é ela que vai equilibrar toda a composição. Já passando então para os significados que essa obra quer comunicar pra gente, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que é uma obra figurativa. Então ela está dando índice dessa paisagem visual que ela está querendo contar pra gente, dessa história. A gente tem essa grande figura do lado esquerdo que é bem imponente, desse cavaleiro com essa lança, com essas ondas atrás dele. E a gente tem ao mesmo tempo essas figuras na parte inferior que são bem parecidas com essa figura imponente e a gente entende elas como um exército. E essa figura imponente acaba sendo o chefe desse exército, o capitão, essa figura de poder. E aí em contraponto a gente tem esse homem ajoelhado, como se ele estivesse pedindo algo para essa figura de poder. E aí a gente tem esse toque surreal dessa luz vindo do céu iluminando diretamente essa figura mais humilde da composição. Com isso a gente pode entender como se o mistério, o místico, o surreal estivesse apoiando a figura humilde e não a figura de poder. E aí a gente pensa no nome da obra, que é Let My People Go, ou Liberte o Meu Povo, Deixe o Meu Povo Ir. Esse nome ele faz uma referência direta à Bíblia e à passagem de Moisés, onde ele chega para o faraó e pede para o faraó libertar o povo dele. O faraó nega e Deus manda as 10 pragas do Egito. E aí a gente pode pensar direto no espaço social que o Aaron Douglas ocupa. Ele era um afro-americano e essa obra está falando de liberdade contra a escravidão, assim como o povo dele que foi escravizado e precisou lutar pela sua liberdade. Vamos passar então para uma análise bem geral do trabalho do Aaron Douglas. Ele nasceu no Kansas e ele foi muito inspirado pela mãe dele. A mãe dele era uma artista amadora e foi assim que ele desenvolveu o gosto pela arte. Quando ele se forma no colegial, ele vai mudar para Detroit atrás de fazer uma faculdade de arte. E aí ele vai ter vários empregos lá nesse período. E aí nessa busca dele por estudar arte, ele vai descobrir aulas gratuitas do Museu de Arte de Detroit e ele vai cursar essas aulas. E aí ele vai fazendo isso, vai conciliando vários empregos com esses cursos gratuitos, até que ele vai conseguir entrar na universidade. Para se manter na universidade, ele vai trabalhar lavando louça, e aí quando ele se forma em 1922, ele não vai conseguir um trabalho no mercado de arte, então ele vai acabar virando garçom, mas ele vai conseguir manter isso só por um ano, até que em 23 ele vai entrar numa escola para ensinar arte para os alunos. Uma escola de ensino básico, não uma universidade. Ele vai ficar ali lecionando até 1925, quando ele vai decidir mudar para Nova York. E ele vai mudar especificamente para o bairro do Harlem. E por que eu destaquei o bairro que ele vai morar em Nova York? Primeiro porque esse vai ser um bairro de afro-americanos. A gente está vivendo uma época de segregação lá e as pessoas acabam isoladas em bairros temáticos, digamos. Só que o que é importante aqui é que ele vai chegar nesse bairro e vai estar rolando uma efervescência cultural muito grande, muito grande. O modernismo americano vai estar muito no ápice ali, e principalmente esse modernismo baseado nas raízes africanas. E esse movimento vai ficar conhecido como Harlem Renaissance. E o Aaron, ele vai conseguir aproveitar esse momento cultural da cidade e ele vai conseguir desenvolver o trabalho dele ali e ingressar no mercado a partir daí. Então, a partir dessa união dessas pessoas que ele vai conseguir adentrar o mercado e realmente trilhar um caminho no mercado de arte. E aí, quando a gente pensa numa análise do impacto mais sociocultural, assim, do que o Aaron fez, depois de participar desse momento cultural de Nova York, ele vai dar aulas, então ele vai disseminar conhecimento, mas esse movimento, ele muda muita coisa. Por exemplo, é dele que sai o jazz, é daí que vai sair grande parte do modernismo e das linguagens modernas americanas que a gente tem hoje. Então a gente pode dizer que a contribuição dele é como um artista fundador do movimento moderno americano. E como todo movimento moderno, ele está buscando as raízes do seu povo e trazendo isso para a contemporaneidade da época. E essa busca vai gerar
gerar a linguagem que o Aaron vai desenvolver. A gente vê que ele trabalha aqui bastante essa coisa das silhuetas, né? Então ele tá trabalhando a simplificação das formas e até um pouco de geometrização delas. A gente vê que ele trabalha sempre essas formas mais chapadas e que ele vai trabalhando essa ideia de cor para criar na gente a ilusão de profundidade e volume. Só que as formas são todas chapadas. E a gente vê que os temas, ele tá trazendo nos temas a história das suas raízes ou de histórias que estão atreladas às suas raízes. Como, por exemplo, nessa obra de hoje, que ele tá falando do tema da escravidão, usando a analogia do cristianismo da escravidão do povo judeu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do trabalho do Aaron Douglas. Espero que vocês pensem mais sobre quais artistas negros vocês conhecem e que isso seja uma chama para vocês pesquisarem, assim como eu tenho feito. Se vocês gostaram do vídeo, das reflexões, curte, compartilha e comenta. Me segue lá no Instagram se você quiser trocar uma ideia mais próxima e saber mais do que eu tô fazendo e pensando. E a gente se vê em breve por aqui.